Olá, tudo bem? E aí, vamos falar de quê? Vamos falar de um assunto que interessa a qualquer servidor. Seja servidor federal, municipal, estadual, distrital, tem deveres? Claro que tem. Mas antes, vamos falar dos direitos do servidor federal, né? Os direitos e vantagens do servidor federal que estão na Lei 8.112, Estatuto dos Servidores Federais. Depois vem chicote, depois vem os deveres, as proibições e as penalidades. Mas por enquanto a notícia é boa, né? A notícia é ótima. Vamos falar logo de cara de quê? De vencimento e remuneração. Olha, existe aí algumas correntes, algumas discordâncias doutrinárias, jurisprudenciais sobre o que é vencimento, o que é remuneração, alguns conceitos doutrinários, mas cuidado, porque o legislador, ele traz um conceito e a gente respeita quando o conceito é do legislador. Mesmo que a gente não concorde com o conceito, respeita. O legislador pode. Ele diz que você diz o quê? Concorda. Apesar de, numa tese, né, num trabalho de mestrado, de graduação ou pós, sei lá, você discutir. Mas você vai fazer o quê? Você vai apresentar uma tese? Não, você vai fazer uma prova de concurso. Na prova de concurso, se o tema, se o conceito é abordado dentro de uma questão da Lei 8.112, você não discute. Você aceita aquilo que o legislador fala, tá certo? Porque é isso que o examinador quer. Antes de falar desses conceitos, é claro que existem aí limites, a irredutibilidade remuneratória e o mínimo, não pode ser inferior ao salário mínimo e são irredutíveis. Esta irredutibilidade, que é uma garantia constitucional, ela protege o valor nominal do vencimento e não o valor real, certo? O que protege o valor real é aquela database, a revisão geral anual, também prevista na Constituição Federal no artigo 37. Qual a diferença entre valor real e valor nominal? Pelo valor real, nós temos a proteção do poder de compra, tanto que a revisão geral anual, qual o objetivo? Repor as perdas inflacionárias, pelo menos, essas perdas remuneratórias decorrentes aí normalmente de fatores inflacionários. Agora, a irredutibilidade remuneratória aqui mencionada é uma garantia que protege o valor nominal, não é absoluta. Exemplo, não pode ser levantada essa bandeira quando da instituição do aumento de contribuição previdenciária. Exemplo, a Emenda Constitucional 41 de 2003, que foi uma das emendas que provocou a chamada reforma previdenciária, foi a Emenda 20 de 98, depois veio a 41 de 2003, ela instituiu para os aposentados e os pensionistas a contribuição previdenciária que até então nunca fora exigida. Olha isso. E aí, o que acontece? O que aconteceu? Muitas pessoas espernearam, pularam, gritaram, esbravejaram, dizendo, poxa, é meu direito adquirido, quando eu me aposentei, quando a minha pensão foi fixada, não tinha contribuição previdenciária, agora eu vou ter que pagar, agora eu vou receber menos. E o Supremo falou o quê? Meu filho, se acalma aí, viu? Porque, não tem direito adquirido quanto ao regime. É exatamente isso. As regras podem mudar e a irredutibilidade remuneratória não alcança tais situações. Então, ela não é absoluta, mas é uma proteção. Exemplo, é uma proteção contra uma mudança de carreira. Vem uma nova lei de planos de cargos e carreira de uma determinada instituição. Eu sou servidora há 20 anos, já passei por isso. Um quadro antigo é transportado para um quadro novo. Eu era auxiliar judiciária, fui transformada em técnica, depois eu fiz o concurso para oficial de justiça, que foi transformado em analista judiciário com especialidade. Entendeu? Há uma transformação. E aí, com essa mudança, às vezes, não aconteceu comigo, mas aconteceu com alguns colegas,
que ao ser transportado do quadro antigo para o quadro novo, ele ficou numa posição remuneratória inferior, receberia inferior ao que ele já estava recebendo no quadro antigo. Isso pode? Não. Está aí a proteção da irredutibilidade remuneratória constitucional, porque protege o valor nominal, aquele que está lá no contra-cheque. Ó, aqui não pode diminuir, não. Tá bom? É isso. E aí, a administração pública dá um jeito, institui um abono, uma vantagem para ir absorvendo até que chegue a adequação do quadro antigo ao quadro novo. Tudo bem? Bom, e aí, o que é vencimento, o que é remuneração? O vencimento, diz o legislador, é a retribuição pecuniária, claro, né? Pelo exercício do cargo público com o valor fixado em lei. Então é a base. É a base pelo seu trabalho. Você desempenha o cargo público. O que é cargo público? Está lá no início da Lei 8.112, artigo 3º, né? Onde define lá o legislador. Cargo público é aquele conjunto de atribuições previsto na estrutura administrativa cometido a um servidor. O cargo público é uma ficção jurídica, você não enxerga um cargo público. Mas, a não ser assim, quando ele é criado por lei, e aí passa o legislador essa bola para o administrador preencher. Quando do ato do legislador, quando do ato do administrador, ao criar o cargo, ao preencher esse cargo, ou decretar ou declarar sua vacância, quando desses atos, né, dessa instrumentalização, você visualiza o cargo público. Mas, no dia a dia, é um conjunto de atribuições. Eu tenho um cargo público, eu sou oficial de justiça do Estado do Rio de Janeiro. E aí? O que é isso? Que cargo é esse? O conjunto de atribuições, principais atribuições, obedecer ao comando judicial, cumprir as ordens judiciais, realizando aí os atos de comunicação processual e os atos de constrição à força coercitiva do Estado, juiz, não é isso? Pois é. E o que é esse cargo público? É esse conjunto de atribuições que é cometido a um servidor. Mas para controle administrativo é preciso que ele seja criado por lei, preenchido por um ato de provimento com todas as especificações desse cargo. Tem lá dizer que cargo é esse que está sendo preenchido. Tá bom? Bom, e aí o vencimento, que é aquilo que o servidor recebe, cuidado com isso, né? Nomenclatura é importante. Não pode falar que servidor recebe salário. Não. Eu costumo brincar que salário é para os fracos. É como se fosse, né, muito diferente dos empregados públicos. Empregado privado pode até ser. Mas o empregado recebe salário. Seletista, ok? O servidor não recebe salário, o servidor recebe vencimento. E se for aposentado, recebe o quê? Provento. E se for militar? Soldo. E se for membro de poder? Subsídio. E um povo novo que está chegando por aí com um novo, achando pouco, né? As várias designações, tem uma nova aí, não é tão novidade não, já tem alguns anos. Estipêndio. O povo acha, não quero ganhar vencimento, não, quero ganhar estipêndio, né? Olha isso. E tudo a mesma coisa. Ou criatividade do legislador brasileiro. Fala sério, uma criatividade do mal. Isso atrapalha quem? Você, que é candidato. Por quê? Na sua prova pode aparecer lá a fixação dos proventos. E aí não disse que era provento, mas você tem que saber. Você já sabe, provento, opa, já sei, é o dinheirinho do aposentado. Todas essas palavras, todos esses termos, essas designações estão refletindo a mesma coisa. Por quê? Aquele valor a ser recebido mensalmente, decorrente de uma atividade funcional laborativa, não é isso? Até a pensão se encaixa nesse conceito. Tá bom, o trabalho não foi do beneficiário, mas foi decorrente de uma atividade funcional que está recebendo de outra pessoa, mas foi. Tudo bem? Então, o beneficiário recebe pensão, o servidor recebe vencimento, o membro de poder recebe subsídio, o militar recebe soldo, o seletista recebe salário e um povo metido a besta aí recebe estipêndio.
Tá bom? E aí, remuneração? O que é isso? Remuneração é um outro conceito polêmico. Olha só o que é. O que disse o legislador? Vencimento do cargo. O que é remuneração? É o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Aqui tem uma grande incógnita. Qual é? O que é vantagem pecuniária permanente? O que é isso? Eu sei que assim, se você for no pé da letra, né, na gramática, é fácil de explicar. Vantagem pecuniária em dinheiro que não sai do contra-cheque. Não é tão simples assim, não. O legislador, ele não define o que é uma vantagem pecuniária permanente. E aí tem coisa que você acha que é permanente e não é. Tem outros que você jura que é transitória e é permanente. Na sua prova, tenha certeza de uma coisa. Nunca vi uma questão que apresente uma vantagem pecuniária e pergunte se ela é permanente. Nunca. Na sua prova, vamos perguntar o seguinte: o que é remuneração? Aí você, bonitinho, já sabe, né? Sei de tudo, Claudete me disse. É o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes. Chique assim, acabou, ponto final, é isso que o examinador vai te perguntar. Basta. Vamos falar das várias vantagens pecuniárias. Não quer dizer, e por favor, isso não acontece, que as vantagens pecuniárias previstas na Lei 8.112 são permanentes, não, hein? A grande maioria não são permanentes, são transitórias. Pois é, cuidado com isso, cuidado. Cada instituição, com seu plano de carreira, vai determinar, vai estabelecer quais são as vantagens pecuniárias permanentes, e muitas nem isso fazem, e aí vai para o administrativo para tentar fixar esse entendimento. Mas para a gente, para o seu concurso, basta isso. Vencimento, retribuição pelo exercício do cargo, remuneração, vencimento, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes. Show, é o suficiente para você gabaritar o tema. Bom, continuando. Cargo em comissão e similares no que se refere aos vencimentos, ok? O que acontece? Servidor exclusivamente comissionado. Quem é o servidor exclusivamente comissionado? O servidor exclusivamente comissionado, ele recebe uma remuneração estabelecida por lei específica. Basta saber que a remuneração do servidor comissionado está prevista em legislação específica, ponto final. Mas não é qualquer comissionado, é o servidor exclusivamente comissionado. Quem é que pode exercer cargo em comissão? Qualquer pessoa? Tá certo. Mas se a gente, vamos aqui para uma tela, mas se a gente for analisar os comissionados, nós vamos encontrar a seguinte situação. Para exercer o cargo em comissão, nós temos dois tipos de comissionado. Sempre lembrando o seguinte: comissionado, aquele que ocupa um cargo em comissão, que exerce um cargo em comissão, ele é servidor público? Sim, ele é servidor público. Porque servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público, seja efetivo, seja comissionado. Artigo 2º da Lei 8.112. E aí, o comissionado é um servidor público perfeito. Ele é estatutário? Sim, ele é estatutário. Por quê? Porque ele não é regido pela CLT, ele é regido por um estatuto. Olha aqui a Lei 8.112. O que é a Lei 8.112? Regime estatutário no âmbito federal. Regulamenta principalmente o cargo efetivo, mas também regulamenta o cargo em comissão. Não é assim? Então ele é estatutário. Agora, ele vai ser estável? Jamais. Por quê? Porque a estabilidade tem como pressuposto a nomeação para um cargo efetivo. Artigo 41 da Constituição Federal.
Exatamente isso. Artigo 41 da Constituição Federal. Então, se não ocupa um cargo efetivo, não consegue conquistar a estabilidade, salvo exceções jurisprudenciais, na chamada estabilidade temporária, ou numa estabilidade anômala, como é o caso da comissionada grávida. Ok? Mas isso é jurisprudência. A jurisprudência vem reconhecendo a estabilidade até para seletista, quanto mais para comissionada grávida. Aí ela tem uma estabilidade anômala ou temporária decorrente do seu estado de gravidez. Tudo bem? Mas isso é jurisprudência. Bom, e aí? Cargo em comissão. Quem é que pode ocupar cargo em comissão? Qualquer pessoa. Mas a gente pode, verificar, visualizar dois grupos. Nós temos o servidor efetivo, que é nomeado para um cargo em comissão. Ok? E nós temos o exclusivamente comissionado. Exclusivamente comissionado. Quem é esse exclusivamente comissionado? É aquele que ocupava antes um cargo efetivo e agora se aposentou. O efetivo que se aposentou. O empregado público. O empregado público. Também é o estranho. Quem é o estranho? Esquisito? Não, estranho é aquele que não tinha nenhuma relação anterior com a administração pública. Então, esses são tratados como exclusivamente comissionado, ok? Certo? Agora, se ele já tem um cargo efetivo e é nomeado para um cargo em comissão, ele ocupa um outro grupo. Ele é comissionado, por favor. Apesar de continuar com seu cargo efetivo. Só que ele não exerce o cargo efetivo, ele se afasta do cargo efetivo e vai exercer o cargo em comissão. Aí o que acontece com esse servidor que já tem um cargo efetivo e é nomeado para um cargo em comissão? Ele se afasta das atribuições do cargo efetivo, ele recebe uma retribuição ou gratificação, a Lei 8.112 fala em retribuição, pelo exercício do cargo comissionado, acrescido da remuneração do seu cargo efetivo. Ok? E já o exclusivamente comissionado, ele faz o quê? Ele recebe uma remuneração fixada em lei específica pelo exercício do cargo. É diferente do efetivo. Ok? O efetivo recebe uma retribuição, que é um percentual do cargo em comissão, mais o seu cargo, a remuneração do seu cargo efetivo. Tudo certo? Ok? Por isso que o legislador, ele fala aqui, ó, o servidor exclusivamente comissionado, a remuneração dele é estabelecida na lei. Agora, o servidor efetivo investido em função de direção, chefia e assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial, receberá retribuição pelo seu exercício. Quer dizer que ele continua recebendo o valor do seu cargo efetivo, acrescido de um percentual fixado em lei, ok? Do cargo em comissão. Então, a partir dessa fixação da remuneração do cargo em comissão, ok? Que é devida aos servidores exclusivamente comissionados, será fixado um percentual dessa remuneração para a retribuição do servidor comissionado, mas que também tem o seu cargo efetivo, que é investido no cargo efetivo. O mesmo vale para a função de confiança e o cargo de natureza especial. A Lei 8.112, ela não costuma definir o que é cargo de natureza especial, mas o que melhor define, o que mais se aproxima desse cargo de natureza especial, são aqueles equiparados aos ministros. São os ministros e equiparados. O presidente, da República tem lá os seus braços, que são os ministros. Relação de confiança, claro. Os ministros ocupam cargo em comissão? Não é cargo em comissão. Os ministros têm assessores. Os assessores dos ministros são comissionados. Os ministros exercem cargos de natureza especial. É que eles
não chegam a ser membros de poder, mas eles são dotados de certa independência funcional. Não é total, não é como um membro de poder, não é como o chefe do executivo, um membro do legislativo, um membro do judiciário, um membro do Ministério Público, mas ele é dotado de certa autonomia, é uma independência funcional limitada, né, dentro do plano de gestão, do plano de governo, é isso. Bom, e aí você entendeu então quando a gente está falando de remuneração, de vencimento para efetivo, fixado em lei, e aí para o cargo em comissão exclusivamente comissionado, fixado em lei, o efetivo quando nomeado para um cargo em comissão recebe o valor do seu cargo efetivo, a remuneração do seu cargo efetivo, acrescido às vantagens pecuniárias permanentes e mais a gratificação, a chamada retribuição pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Entendeu isso aí? Tranquilo, né? Não é difícil. Vamos lá, continuando. Servidor efetivo cedido, sendo a cessão para ôrgãos ou entidades dos estados, presta atenção nisso, estados, Distrito Federal e municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou da entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos. Cedente, cessionário, o que aconteceu aqui? O servidor foi emprestado, o servidor federal foi emprestado. Isso acontece, né? Às vezes um ente federativo empresta servidor, cede servidor para outro por um acordo, um convênio, etc. Aí esse servidor que foi emprestado, qual é a lógica? Poxa, já estou emprestando meu servidor, eu vou continuar pagando ele, você que banca a remuneração dele. Bom, então o que acontece? O cedente, aquele que empresta, né? Ele não banca a remuneração do servidor. Normalmente essas cessões acontecem para exercício de cargo em comissão em outros órgãos, ou função de confiança em outros órgãos, em outras estruturas. E aí, o que está dizendo? Olha, você bancaria toda a remuneração do servidor, ok? A não ser... O que está faltando aqui? É Distrito Federal, hein? Pelo amor de Deus. Não é Distrito e o Federal, não. Distrito Federal. Distrito Federal, Estados e Município. Qual é o ente federativo que está faltando aqui? A União, o Federal. Os demais casos são as cessões entre órgãos federais. O bolso não é o mesmo? Então eu empresto para cá, para lá, e aí o cedente banca porque o bolso é um só. Entendeu? Ok? Então é isso. O cessionário, a entidade cessionária, aquela que recebe o servidor, vai bancar a remuneração quando esse servidor é emprestado, quando esse servidor é cedido. Tudo bom? Os descontos da remuneração. Não pode, só a não ser aquele previsto em lei que já dói pra caramba, né? Quando você olha lá o seu bruto e o seu líquido, incomoda. Tem imposto de renda, tem desconto de previdência, entre outros. Não se admite a penhora, arresto ou sequestro sobre o vencimento. Penhora, arresto e sequestro são ordens de constituição judicial. Eu vivo isso aí no meu trabalho, né? A penhora, ela indisponibiliza o bem, né, do acervo, né, parte do acervo patrimonial do devedor para, se não for a penhora sobre o dinheiro, sobre, né, bens móveis ou imóveis, vai levar esses bens para leilão, transformar esse bem em dinheiro para saldar uma dívida. Essa é a penhora. O arresto e o sequestro, o arresto também, ele acontece em parte do patrimônio do devedor, quando se há uma suspeita de fraude, de intenção de fraudar credores, de fraudar a execução, e aí indisponibiliza parte do patrimônio do devedor, depois o arresto se transforma em penhora, leva o bem a leilão e quita a dívida. E o sequestro normalmente é um instituto que recai sobre o bem litigioso. Autor e réu estão brigando por um carro para proteger a sentença judicial, porque aí chega lá no final do processo, o juiz
condena lá o réu a entregar o carro para o autor. Se esse patrimônio, né, foi dilapidado, aí entrega só o volante, né? Ô, meu filho, é isso? Cadê o carro? Então, para proteger. Mas, assim, esse é um detalhe, eu estou falando de uma forma bem simples, né? Nossa aula aqui não é de processo civil, é só para você ter uma noção. Mas o que você tem que saber? São medidas de força judicial sobre um patrimônio do devedor. Pode, sim, mas não sobre essa verba que tem natureza alimentar. Não pode sobre a verba que tem natureza alimentar, que é fruto do labor, fruto do trabalho da pessoa, que aí o trabalho serve para quê? Para prover o seu sustento de seus dependentes. Salvo pensão alimentícia, né, determinada judicialmente, que é uma outra verba alimentar. Aí não tem jeito, né? Você sabe que pensão alimentícia é a única coisa que dá prisão de verdade. Eu já realizei aí algumas prisões por dívida de pensão alimentícia. Moço, olha, o senhor sabe que o senhor vai ser preso se o senhor não pagar a pensão. Vou voltar com a polícia e vai ser preso. E aí muitos não acreditam. E aí eu volto assim, pois é, né? O senhor não acreditou. Agora, esteja preso, vamos embora pro Chilindró. Fazer o quê? Eu morro de pena, sabia? Não devia não. Mas alguns são enrolados, são gente boa, mas são enrolados. Aí querem dar um golpe, dar uma despertinho, né? Sai do trabalho para poder não pagar pensão, acaba se dando mal. E aí, pensão alimentícia, pode descontar direto lá na rede? E como pode? Tem um bocado de servidor que o contra-cheque é só pensão alimentícia. Não sobra muita coisa não para a criatura sobreviver. Enrolado, né? Vamos lá. Mas é gente boa, só emocionalmente enrolado. Vamos. Reposição e indenização ao erário. Tá devendo, Tá devendo logo para a Fazenda Pública? Pois é, servidor. Se você estiver devendo ao erário, aos cofres públicos, você vai ser previamente comunicado, seja ativo, aposentado, pensionista, para quitar isso em 30 dias. Essa é a regra. Admitindo-se o parcelamento a pedido do próprio servidor, não inferior a 10% da sua remuneração, salvo recebimento indevido no mês anterior do processamento da folha de pagamento, caso em que a reposição é feita de uma só vez. Eu sempre digo para meus colegas, olha só, apareceu um dinheiro estranho na sua conta, no seu contra-cheque, você não sabe de onde vem, não gasta. Não vai fazendo logo uma festa de arromba com ele, não, sabe por quê? Porque quem opera lá, o sistema de pagamento é um outro servidor, como a gente, comete enganos, pode um dedinho no botão errado, lá vai um dinheirão para o seu contra-cheque, claro que sim. E aí, cuidado. Quem está dizendo o legislador? Meu filho, você podia ter gastado não, e de um mês para o outro você já gastou? Pois eu vou querer tudo de uma vez só, tá bom? Que mais? Se o servidor receber valores em decorrência de cumprimento de decisão liminar, tutela antecipada ou sentença que venha a ser revogada ou rescindida, serão atualizados os valores até a data da reposição. Olha isso, né? O que aconteceu aqui? O servidor processou a Fazenda Pública, ok? Conseguiu vencer, olha isso, valores decorrentes de decisão liminar ou, o que é uma liminar? É aquela concessão de imediato, sem analisar o mérito da questão. O juiz já analisou as preliminares, analisou ali as provas iniciais e achou suficiente motivo para conceder logo, de cara. Isso é liminar, é a concessão de imediato, antes da finalização da instrução, do trâmite processual. Tutela antecipada também. A tutela antecipada, o que é tutela? A tutela é a decisão judicial, é aquilo que se busca quando se vai a juízo. Isso é tutela, é
a sentença, né? A decisão judicial. Quando existem ali elementos suficientes, chamado fumus boniura, fumaça do bom direito, perigo da demora, existem elementos suficientes para antecipar a decisão final, apesar de ainda não ter concluído o processo, o juiz pode também, concede a tutela antecipada. Aquilo que está pedido no final, antecipa diante de pressupostos processuais. Não vale a pena aqui a gente entrar nesse detalhe, ok? Ou a sentença. Sentença é a decisão de mérito do juiz, ou não, né? Mas a sentença é a decisão do juiz que encerra o processo de conhecimento na primeira instância, não é isso? Então, com a sentença, o juiz disse: conheci, analisei, decidi. Ok? A chamada sentença de mérito. E aí, essa sentença, com as devidas observados os requisitos da lei, vai transitar em julgado, formando aí a chamada coisa julgada. Essa coisa julgada é uma definição jurídica da situação, ela pode ser mudada através de uma ação rescisória. Então, assim, a liminar e a tutela antecipada, elas podem ser revogadas. A sentença, ela pode ser rescindida. O que aconteceu aqui? O servidor, num primeiro momento, liminar, tutela antecipada ou sentença, ganhou, ok? Ganhou numa ação contra a administração pública, só que depois a coisa virou. Essa decisão mudou e aí aquilo que ele tinha recebido, ele precisa repor. Certo? O que ele está dizendo? Ó, servidor, você ganhou, né? Agora você perdeu, viu? E eu quero juros e correção. É o que está dizendo aqui. Vai ser tudo atualizado até a data da reposição. Tudo bem? Ok? Então fique atento aí a essas regras. No próximo bloco eu vou falar aqui do débito do aposentado, como é que faz, né? Daquele que foi demitido, que aí o prazo é outro, o prazo não é. Vou falar logo. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado, ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá 60 dias para quitação, sob pena de inscrição em dívida ativa, quando então a dívida será cobrada judicialmente. Olha só, sabe que o examinador gosta de prazo, né? Se a pergunta for: qual o prazo para o servidor pagar a sua dívida com o erário? Já vimos aqui, ó, 30 dias. Olha isso, 30 dias. Mas se ele for aposentado, demitido, exonerado, ou tiver... Aposentado não, perdão. Tiver cassada a sua aposentadoria, ou seja, ele não tem mais vínculo com a administração pública, quando ele perde o vínculo com a administração, aí ele tem 60 dias para quitação. Por que isso? Porque, mas coitado, não tem mais, né, remuneração? Sim, mas aí não tem como ele parcelar. A princípio, ele tem 60 dias para quitar, se não inscreve na dívida ativa, que é aquele cadastro de devedores da Fazenda Pública. Para que se inscreve na dívida ativa? Para cobrança judicial, a chamada execução fiscal. Tá bom? Então, cuidado que aquele que perdeu o vínculo com a administração pública terá 60 dias para quitar. Demitido, exonerado ou cassado. Tranquilo? Bom, encerro por aqui que o meu tempo já foi. Volto já já.